Majestoso Pai, nós te adoramos, Senhor, e te bendizemos, agradecemos ao Senhor por essa primeira parte do culto. Oramos para que o Senhor continue conosco, para que o Teu Espírito Santo nos ilumine, trazendo plena compreensão da Tua Escritura. Edifica, ó Pai, as nossas vidas nessa manhã, alimenta-nos por meio da Tua Palavra. Seja conosco, ó Deus, e nos ajude no que nós clamamos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês em Filipenses capítulo 1. Nós vamos meditar hoje dos versos 3 ao 8. No domingo passado nós iniciamos uma exposição na epístola de Paulo aos Filipenses. Nós lemos os versos 1 a 2, é o prefácio, a saudação de Paulo aos irmãos daquela igreja. Então nós falamos que Paulo escreve a epístola aos Filipenses enquanto estava preso em Roma, provavelmente ali entre os anos 60 a 62 do primeiro século. Ele escreve aquela carta porque ele recebe a visita de Epafrodito, um componente da igreja da cidade de Filipos, que vai levar uma oferta financeira ao apóstolo Paulo que a igreja havia enviado para ele. E eu passei uma lição para vocês, não sei quantos fizeram, ler Atos capítulo 16 em casa, para que vocês vissem a narrativa da fundação da igreja lá na cidade de Filipos. Espero que quem estava aqui no domingo passado tenha feito isso. Então, vocês viram lá como foi, né? Foi uma fundação de uma igreja, né? De maneira simples. Então, Paulo chega naquela cidade, depois ele percebe que tem algumas mulheres que se reuniam à beira de um rio, fora da cidade, para orar. E Paulo ali aproveita aquele momento de oração, prega a palavra. Uma mulher chamada Lídia, uma comerciante próspera, se converte, abre o seu coração para Cristo e também abre as portas da sua casa para receber Paulo e sua comitiva ali. E ela também é uma ajudadora da proclamação do Evangelho, passa a ser uma ajudadora. Nós vemos lá também a história de uma jovem que era possessa por um espírito adivinhador, e aquele espírito é expulso da vida daquela menina. Só que os donos dela, que usavam ela para ganhar dinheiro com as adivinhações, ficam revoltados com o apóstolo Paulo, porque a fonte, né, a mina de ouro deles foi destruída, e eles denunciam Paulo e Silas ao pretório. Eles são presos, açoitados, presos, e nós vemos ali a narrativa que no meio da noite vem um terremoto na prisão. Paulo e Silas estavam presos cantando, né, lá acorrentados e louvando ao Senhor, até que um terremoto sobrevém à cidade, destrói a prisão, derrubam os portões, eles são libertos. O carcereiro que estava responsável por eles, na hora que vê tudo aquilo, ia se matar, porque pensou que Paulo e Silas aproveitou disso tudo para fugir. Mas quando ele pega a espada para se matar, Paulo e Silas dizem: não se mate não, nós estamos aqui. E o carcereiro, vendo tudo aquilo, pergunta o que ele precisava fazer para ser salvo. E eles falam a célebre frase, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí é isso que acontece. Tanto o carcereiro quanto seus familiares ali se convertem, são batizados. E ali começa o primeiro núcleo da igreja na cidade de Filipos. Só que aquela igreja continuou crescendo, e Paulo ali, através de Epafrodito, na prisão, recebe notícias daquela igreja. E nós falamos que essa epístola aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, a carta da amizade, porque Paulo tinha um apreço muito grande por aqueles irmãos ali na cidade de Filipos. Nos versos 3 a 8 que nós vamos ler hoje, nós vamos ver que Paulo passa a agradecer a Deus por tudo que ele viveu ali naquela cidade, quando ele esteve iniciando aquela igreja, pregando o Evangelho, o tempo que ele esteve com os irmãos. E também nós vamos ver que Paulo ele vai expressar a certeza de que tudo o que aconteceu ali em Filipos era verdadeiramente uma obra genuína da parte de Deus, ali naquela cidade, na vida daqueles irmãos. E depois nós vamos ver que ele começa a fazer uma oração em ação de graça por aquela igreja, por aqueles irmãos.
E também nós vamos ver, né, nesse trecho, Paulo expressando, né, o fundamento da amizade dele por aqueles irmãos de Filipos. Alguns teólogos vão dizer que Paulo era interesseiro e a amizade de Paulo pelos filipenses era por causa das ofertas que ele recebiam da igreja de Filipos. Mas nós vamos ver que não é nada disso. Nós vamos ver que o amor que Paulo nutria por aquela igreja fica evidente, né? Nós vamos ver aqui pela alegria dele, a alegria que ele fala daqueles irmãos, fica evidente pela confiança que ele tem de que Deus verdadeiramente converteu aquele povo e também da afeição grande que Paulo tem por eles, que não é vista quase em nenhuma outra epístola que Paulo escreve a outras igrejas. Mas o fator principal era porque os filipenses participavam ativamente em prol do avanço do evangelho. Nós vamos ver que essa carta de Paulo aos filipenses, ela é centrada em Cristo Jesus e no evangelho. E os cristãos da cidade de Filipos, eles eram ativos na propagação, no avanço do evangelho, tanto naquela cidade quanto nos demais locais. E Paulo se alegra com isso e esse vai ser o principal fundamento da amizade, da afeição de Paulo por aqueles irmãos. Então vamos ler Filipenses capítulo 1, versos 3 a 8, que diz: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Então os primeiros versículos aqui que lemos, a partir do verso 3, vai mostrar a gratidão de Paulo pela generosidade dos irmãos da igreja em Filipos e pelo ativismo deles, em prol do avanço do evangelho. Então no verso 3 nós vemos Paulo dando graças a Deus por tudo que ele lembrava daqueles irmãos. Então Paulo certamente tinha muitas boas lembranças do tempo que ele esteve ali em Filipos. Então nós falamos, ele se lembra de quando ele participou ali com aquelas mulheres na reunião de oração à beira do rio. Ele se lembra de uma mulher, chamada Lídia, que também falamos, que se converte a Cristo, que abriu seu coração para o Senhor e também abriu a porta da sua casa para abrigar Paulo e a sua comitiva e também para auxiliar na propagação do evangelho. Então Paulo se lembra da jovem que foi liberta, da prisão dele, ele foi açoitado, ele foi preso, estava ali louvando com Silas, e do grande livramento que Deus deu, livramento esse que resultou na conversão do carcereiro e de toda a sua família, conversão e o batismo, e uma igreja que se iniciou ali naquela cidade depois que Paulo ele precisa partir. A gente vê aqui nessa ação de graça de Paulo, essa gratidão dele, é algo que é comum nos escritos de Paulo. Paulo, ele sempre agradece a Deus por pessoas. Raramente Paulo fica agradecendo a Deus por coisas que ele ganhou. Paulo era alguém que não era muito ligado às coisas materiais. Ele estava focado no chamado de Deus para a vida dele, que era pregar o evangelho. Paulo se importava com que vidas fossem salvas. Lembre que Filipos era uma colônia romana ali na Europa e aquela cidade era uma cidade totalmente idólatra. Eles tinham o César como o senhor deles, Então, o senhor deles era o César.
E Paulo desejava que essas pessoas fossem libertas dessa idolatria, né, dessa escravidão espiritual que eles tinham. Então somente o Evangelho, que é a verdade de Deus para as nossas vidas, é que poderia tirar aquele povo dessa cegueira que eles estavam. Então Paulo se importava com isso, em propagar o Evangelho. Paulo se importava com pessoas. Então nós vemos que, como sempre, Paulo, ele não se importa tanto com as coisas que Deus dá a ele, com as coisas que as igrejas, né, o sustento financeiro, as ajudas que as igrejas mandavam para ele, mas a gente vê que as ações de graça que Paulo, ele sempre faz ao Senhor são por pessoas. Então, para Paulo, o maior presente que ele poderia receber eram ver pessoas rendidas aos pés do Senhor. Eram ver pessoas convertidas, libertas do seu pecado, da escravidão, da idolatria. Então, irmãos, a gente vê que, apesar de qualquer frustração ou tristeza que muitas vezes essas pessoas podiam causar a Paulo, elas eram, no final das contas, uma grande fonte de alegria, né, e ação de graça para aquele apóstolo. Então, muitas vezes, e certamente aconteceu com Paulo, ele ficou muito frustrado, talvez com algumas pessoas que ele investiu, algumas igrejas. Nós vemos isso em algumas cartas que ele escreve, que Paulo escreve num tom meio entristecido, mas ele escreve para aquela igreja para permanecer firme. Só que mesmo com tudo isso, ele ainda se alegrava pela oportunidade que Deus estava dando a ele de continuar pregando o Evangelho a pessoas e vendo pessoas se rendendo ao Senhor. E na igreja de Filipos não foi diferente. Então por isso ele diz: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Eram lembranças excelentes, apesar dos açoites, apesar da prisão. Paulo se lembrava com muita alegria de tudo que Deus começou a fazer ali naquela cidade. No verso 4 ele diz aos irmãos que ele fazia sempre com alegria súplicas a Deus por todos eles. E ele diz: em todas as minhas orações. Nas orações de Paulo, pelo menos as que ele escreveu, a gente vê que Paulo nas orações sempre orava pelas igrejas. Paulo sempre orava pelas igrejas que foram iniciadas pelo seu ministério, pelas pessoas que ali haviam se convertido ao Senhor. E ele sempre fazia isso com muita alegria, e especialmente aqui na igreja de Filipos. Paulo deixa isso claro. Ele diz que ele fazia sempre com alegria súplicas por todos aqueles irmãos. Então a gente vê aqui a primeira vez na carta a palavra alegria. E se lembre que a Epístola aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Então Paulo já começa a falar aqui. E se lembre a situação em que Paulo se encontrava. Ele estava preso. Mas apesar de estar preso, apesar da circunstância a qual ele se encontrava, ele, quando lembrava daqueles irmãos, ele sentia muita alegria no coração. Então ele não se importava, ao final das contas, aquilo que ele estava passando. Ele se alegrava porque as suas cadeias, tudo aquilo que ele passou, resultou em conversões naquela cidade. Então ele pode se alegrar no Senhor, lembrando que Deus verdadeiramente fez uma grandiosa obra na vida daqueles irmãos. E por isso ele consegue, apesar da circunstância, orar com alegria por aqueles irmãos. A palavra de Deus nos diz e vai nos ensinar, nos mostra que a alegria é fruto do Espírito Santo. E esse fruto precisa estar evidente na vida de qualquer cristão verdadeiro. Então, o fruto do Espírito vai servir de evidência da habitação do Espírito na vida do crente. Então, se você conhece um crente que não é alegre, que resmunga o tempo todo, vive de cara fechada, ele não está demonstrando evidência que ele é habitado pelo Espírito Santo. Uma das evidências de que nós somos habitados pelo Espírito Santo é a alegria. Esse é um fruto do Espírito nas nossas vidas. A palavra de Deus lá em Romanos 14:17 nos diz isso: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo.
Esse é o reino de Deus. A alegria deve habitar em todo cristão. E a verdadeira alegria que procede do Espírito, ela transcende toda e qualquer circunstância presente na nossa vida. A verdadeira alegria no Espírito não é baseada na nossa situação terrena. A verdadeira alegria que procede do Espírito não tem base naquilo que nós passamos, mas ela é baseada totalmente no Espírito Santo de Deus. Então, por isso que Paulo não se importava que ele estava preso ali. E a prisão de Paulo era uma prisão grave, poderia redundar até na morte dele ali no final das contas. Mas ele não estava preocupado com isso. A alegria dele vem do Espírito Santo de Deus, não nas circunstâncias. E é algo que a gente precisa olhar aqui e aprender isso nas nossas vidas. A nossa alegria não pode estar baseada em circunstâncias. A tua alegria não pode estar baseada na maneira que está a tua família. A tua alegria não pode estar fundamentada no teu estado de saúde. A tua alegria não pode estar fundamentada no teu saldo bancário. A sua alegria precisa estar no Espírito Santo de Deus. É independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Então o cristão, apesar de passar por provações e dificuldades, ele está sempre feliz, porque o Espírito Santo está sempre conosco. Ele é o nosso consolador. Ele é aquele por quem Cristo rogou ao Pai que enviasse a nós para estar conosco todos os dias. Então por isso nós somos felizes. Nós nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco, preenchendo todo o nosso ser. O verso 5, ele continua dizendo que ele faz súplicas ao Senhor com alegria nas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então a gente vê que um dos motivos que gerava essa alegria em Paulo por orar por aqueles irmãos de maneira alegre, primeiro era a alegria que provinha do Espírito, então ele não estava olhando ali para a sua prisão. E uma outra coisa é que a alegria dele também era provocada pela cooperação dos irmãos ali em Filipos para o avanço do Evangelho. Aqui no verso 5, se você for ler esse versículo no grego, a palavra aqui cooperação, você vai ver lá a palavra koinonia, que nós traduzimos por comunhão, por cooperação. Então koinonia pode significar, comunhão com ou participação em alguma coisa. Então os dizeres de Paulo nessa oração aqui no verso 5, ele expressa que os filipenses eles viviam ativamente voltados em direção ao Evangelho de Cristo. Essa koinonia dos filipenses com Paulo significa que eles estavam em parceria total com Paulo no avanço do Evangelho. E quando a gente fala dessa parceria ativa dos filipenses, irmãos, a ajuda deles em prol do avanço do Evangelho não se resumia apenas em mandar a oferta financeira para Paulo. Você vai pegar muitos comentaristas que vão falar isso. Então a igreja de Filipos era uma igreja que ajudava financeiramente o apóstolo Paulo na propagação do Evangelho. Isso não é cooperar ativamente em prol do avanço do Evangelho. E a ideia que Paulo dá a entender aqui que ele está falando é justamente essa: vocês estão cooperando ativamente comigo no avanço do Evangelho. Então não era só por causa dos envios, das ofertas financeiras que aqueles irmãos mandavam para Paulo, mas também porque os cristãos ali na cidade de Filipos, ali eles pregavam o Evangelho naquele lugar, e eles também, lembrem que Paulo nos versos 1 e 2, chamou eles de servos em Cristo e santos em Cristo. Dizer que eles eram santos em Cristo significa dizer que eles viviam uma vida piedosa naquela cidade. Eles verdadeiramente praticavam o Evangelho. Não era aquele crente como alguns de nós conhecemos hoje. Ele é crente dentro da igreja, mas quando ele sai da igreja, ele não pratica nada do que ele aprende ali. A gente fala crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Crente Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não era esse tipo de crente. Os cristãos da igreja em Filipos eram cristãos que viviam o Evangelho.
Então eles demonstravam ali o evangelho naquela cidade pela conduta deles. As pessoas olhavam para os que faziam parte da igreja de Filipos e reconheciam isso. Aqueles ali são cristãos. Só que lembrem-se que quando eles viviam dessa maneira numa colônia de Roma, isso gerava perseguição à igreja. Porque eles não tinham o César como o senhor deles. Eles diziam que o senhor, o Kyrios dele, era Jesus Cristo. E isso gerava muita perseguição à igreja. E eles estavam pouco se importando com isso. Eles continuavam propagando: meu Senhor é Jesus, não é o César. Eles demonstravam tanto em palavras como em atitudes. Dessa maneira, eles estavam cooperando com o avanço do evangelho, tanto em outras partes do mundo, ajudando o apóstolo Paulo financeiramente, como também na cidade deles, pregando o evangelho e vivendo como verdadeiros cristãos. E Paulo diz e agradece a Deus: essa atitude de vocês eu vi desde o início. Isso é interessante, irmãos. Existe uma palavra que deve ser, está na vida do cristão. O cristão deve ser identificado com essa palavra. A palavra é constância, é permanecer na presença do Senhor sempre. Não importa a circunstância, não importa o que aconteça, nós precisamos ser constantes na nossa busca ao Senhor, no nosso serviço a Deus, na nossa vida espiritual. E é isso que Paulo diz. Eu me alegro porque eu vejo essa cooperação de vocês ativamente, tanto me ajudando financeiramente, como vocês aí, agindo como verdadeiros cristãos, pregando o evangelho aí em Filipos. Eu vejo isso desde o princípio, quando eu estive aí com vocês, e até agora também vocês permanecem do mesmo jeito. Vocês são cristãos constantes, vocês permanecem servindo a Deus. E Paulo, quando escreve essa carta, já fazia cerca de 10 anos que Paulo havia fundado aquela igreja. Então veja que coisa maravilhosa, Paulo dizendo: vocês são constantes. Eu me alegro em Deus porque vocês eram cristãos já, que eram comprometidos com o evangelho desde quando eu cheguei aí na cidade, e vocês permanecem os mesmos até hoje. Então Paulo se alegra com isso. Então desde o começo da condição deles enquanto cristãos, eles continuavam mantendo a mesma atitude de fidelidade, de seriedade ao Senhor, até os dias que Paulo escreve aquela carta ali aos irmãos. Então a gente vê isso, Lídia, logo quando ela se converte, ela abriu as portas da casa dela. Ela sabia que o apóstolo Paulo estava naquela cidade, não tinha onde ficar. Olha, fica na minha casa, eu vou dar apoio e hospitalidade a vocês que são servos de Deus. E lembre que Paulo não estava sozinho. Estava Paulo, estava Silas, estava Timóteo, estava Lucas, que descreve lá em Atos o que foi que ocorreu. E Lídia hospeda e dá apoio a todos esses irmãos. E quando eles foram embora daquela cidade, eles permaneceram os mesmos, cooperando com o avanço do evangelho, E eles continuavam até aquele momento contribuindo com o apóstolo Paulo, principalmente com o sustento financeiro, que ele diz lá no capítulo 4 de Filipenses, dos versos 14 a 16, ele diz àqueles irmãos: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis que também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, veja o que ele fala: nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Aquela igreja se importava com o servo do Senhor que estava pregando o evangelho. E eles ajudavam Paulo financeiramente, eles contribuíam para que Paulo pudesse pregar o evangelho despreocupado com o que ele ia comer mais tarde, se ele ia ter dinheiro para pagar uma hospedaria para ele dormir naquele lugar. Então os irmãos, eles pensavam nisso.
E mesmo Paulo estando distante, e lembrem que na época não tinha Pix, não tinha banco como nós conhecemos hoje, né, de transferências digitais. Então a igreja fazia uma coleta, tinha que separar alguém da igreja que soubesse onde Paulo estava, e ele tinha que viajar para a cidade onde Paulo estava para levar ali em espécie, né, a oferta para Paulo, para que Paulo pudesse se manter. Então Paulo se alegra com isso. Foi uma igreja que no momento onde nenhuma outra ajudou Paulo no sustento dele financeiro, a igreja de Filipos estava ali sempre presente, ajudando. Está aqui, Paulo, a nossa oferta para você. Nós cremos que você é um grande homem de Deus e o Senhor está nos usando para prover as suas necessidades, para que você tenha o que comer, o que beber, o que vestir, onde dormir. Não se preocupe. A gente vê que Paulo diz que em algumas cidades que ele ia pregar o evangelho, as igrejas não contribuíam com ele. E ele tinha que parar o que ele estava fazendo para fazer tendas, como ele fala. Ele tinha que trabalhar. E quando Paulo parava para trabalhar, ele parava de pregar o evangelho, porque ele tinha que juntar um sustento financeiro para ele poder continuar pregando o evangelho. Mas a igreja de Filipos sempre estava ali presente, ajudando, né? Então o apoio financeiro daquela igreja foi muito importante para Paulo continuar pregando o evangelho sem se preocupar com o sustento dele. Mas veja que o interesse aqui primário de Paulo é sempre o evangelho, não é o apoio financeiro. Paulo se preocupa com isso. Vocês estão preocupados com o avanço do evangelho, seja me ajudando financeiramente, mas o centro, o cerne de tudo que Paulo está falando é a preocupação dos irmãos de Filipos com a propagação do evangelho. E aí, depois de tudo isso, dele agradecer ao Senhor, de confirmar tudo aquilo que aqueles irmãos faziam, ele diz no verso 6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo, irmãos, está ali manifestando a certeza que ele tem quanto à salvação daqueles irmãos ali na igreja de Filipos. Ele tinha convicção que a obra que Deus começou a fazer ali era legítima. Ele tinha convicção, irmãos, que não se tratou de algo passageiro ou momentâneo. Porque quando Paulo foi embora, eles permaneceram os mesmos ali, firmes e fiéis ao Senhor. Essa boa obra que o verso 6 aqui fala, se trata da salvação que Deus começou na vida daqueles servos e santos em Cristo Jesus. Que obra é essa? Deus lhes abriu os olhos, eles se arrependeram dos seus pecados, eles puderam se achegar a Cristo com fé e arrependimento, eles foram justificados, foram perdoados por Deus, foram regenerados, receberam uma nova vida. Eles foram selados com o Espírito Santo, além de terem se organizado como uma igreja. E Paulo sabia que tudo isso que estava acontecendo foi Deus que iniciou essa obra na vida deles. E Paulo sabia, irmãos, que o mesmo Deus que iniciou essa obra, ele continuaria os santificando e os firmando nos caminhos do Senhor, até o dia que eles recebessem, né, a vida eterna em glória diante da presença do Senhor, onde eles estariam para sempre com Deus. Então, irmãos, Paulo está dizendo a eles: eu tenho certeza que o futuro de vocês em Deus está garantido. E essa é uma certeza que nós precisamos ter, irmãos, que somos igreja do Senhor. Nós temos um futuro garantido. E essa garantia não fomos nós que conquistamos, mas foi o próprio Cristo que conquistou na cruz por mim e por você. A nossa salvação está nas mãos do nosso Deus. Se a salvação dependesse de nós estaríamos perdidos. Um dos 5 pontos do calvinismo, né, é a perseverança dos santos, né, que se fala muito sobre a perseverança dos santos. E a perseverança dos santos, irmãos, nada mais é como um resultado da ação de Deus nas nossas vidas. Aqueles que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo, esse mesmo Deus que elegeu, ele não vai abandonar o plano que ele iniciou na vida daquela pessoa, mas ele concluirá. Quando a gente fala de salvação, a salvação ela tem um aspecto passado, presente e futuro.
O aspecto passado é a eleição de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu. Ele nos escolheu para salvar. O aspecto presente, Deus nos iluminou por meio do seu Espírito Santo. O Senhor nos deu fé para que nós crescêssemos em Cristo e nós nos achegamos a Cristo com fé e arrependimento. E aí Ele nos justifica, Ele nos regenera, Ele limpa os nossos pecados, nós nos tornamos justos diante de Deus e Ele continua nos santificando a cada dia. É o Espírito Santo aplicando a palavra de Deus nas nossas vidas, nos fazendo ter um proceder santo a cada dia. Esse é o aspecto presente da salvação. Mas existe um aspecto futuro. Essa salvação precisa ser concluída. E qual é a conclusão da nossa salvação? É a glorificação. É quando nós receberemos um novo corpo. Quando nós receberemos de uma vez por todas a vida eterna que foi prometida a nós. E nós estaremos para sempre na presença do nosso Salvador. E Paulo diz àqueles irmãos: eu estou bem certo que todas essas etapas Deus vai concluir na vida de vocês. Vocês não são igreja. Lembre-se quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo escreve entristecido. Ele se entristece porque ele está escrevendo para aqueles irmãos. Paulo pensando que poderia escrever coisas mais densas para aqueles irmãos, coisas mais substanciais. Paulo diz: eu tenho que escrever para vocês como se vocês fossem crianças ainda. Vocês ainda estão bebendo leite, ao invés de estarem comendo coisas mais substanciais. Vocês não desenvolveram a vida espiritual de vocês. Quando Paulo escreve aos Gálatas, que ele fica surpreso de saber que eles estavam se desviando do evangelho que ele tinha pregado para um outro evangelho que não tinha nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas aos crentes de Filipos ele escreve com alegria. Ele sabe que aqueles irmãos permaneciam na presença do Senhor, eles eram constantes. E ele diz: eu tenho certeza que a obra que Deus começou aí nessa cidade, na vida de vocês, Ele concluirá até o dia de Cristo Jesus. A vivência do evangelho por eles em Filipos, junto com essa constância deles em prol do avanço do evangelho, era uma evidência que Paulo tinha, irmãos, de que eles verdadeiramente foram salvos e que a boa obra foi iniciada na vida deles. Não existe salvação que não inclua uma vida transformada. Deus sempre transforma aqueles que se achegam a Ele com fé e arrependimento. E era isso que Paulo estava vendo na vida dos filipenses. Tanto no início, como ainda agora, ele continuava vendo essa mudança de vida, esse viver santo na presença do Senhor. O verso 7, ele diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Os filipenses não se distanciaram de Paulo porque ele estava preso. Eles continuavam firmes ali, apoiando aquele servo do Senhor. Quando eles souberam da prisão de Paulo, eles não ficaram inseguros, constrangidos. Se lembre do que aconteceu com Cristo. Cristo, quando foi preso para ser morto, os seus discípulos sumiram. Uns negaram, o outro entregou, os outros se afastaram, e Cristo se viu sozinho ali naquele momento, porque eles ficaram com medo de ter o mesmo destino de Jesus. Mas com o apóstolo Paulo não, ali era um crente de verdade. O apóstolo Paulo estava preso, mas eles continuaram ali firmes, ajudando o apóstolo, mandando pessoas lá para ajudá-lo, para saber como ele estava. Eles seguiram apoiando o apóstolo. Eles continuaram participando intimamente da trajetória ministerial dele, orando, enviando ofertas. Inclusive agora, eles estavam mandando uma oferta especial por Epafrodito, para Paulo ali, que estava preso. O interessante aqui, irmãos, do verso 7, é como Paulo era um homem espiritual. Ele estava ali preso, em algemas, mas ele enxergava aquela situação com outro olhar, sob uma outra ótica. Ele enxergava de maneira espiritual aquilo que estava acontecendo com eles.
Veja que Paulo não fala, né, que vê os filipenses como: vocês são meus participantes, vocês são meus participantes aqui nos meus sofrimentos. Mas ele fala aqui aos filipenses, irmãos, que todos eles são participantes da graça comigo. Paulo vê graça nas aflições do seu cativeiro, do processo tão grave que ele estava enfrentando, que poderia lhe custar a vida. Em tudo isso ele estava vendo a graça de Deus na vida dele. E nós vamos ver mais para frente o que ele fala. Ele diz: olha, não fiquem tristes não, porque as minhas cadeias estão resultando em conversão aqui. Os da casa de César já estão ouvindo falar do Senhor Jesus, o evangelho chegou até eles. A guarda pretoriana também, todos eles já ouviram falar de Jesus. Esse é o resultado das minhas cadeias, se alegrem comigo. Tem pessoas se convertendo a Cristo Jesus por causa da minha prisão, louvado seja Deus por isso. Paulo via graça, irmãos, graça na provação que ele estava enfrentando. E ele diz aos irmãos de Filipos: vocês, irmãos, vocês são participantes da graça de Deus comigo. Então ele deseja que, assim como ele, os filipenses também não olhassem para a prisão dele, gemendo, aflito, chorando, mas que eles soubessem do privilégio que eles tinham de estar experimentando isso com o apóstolo Paulo. Isso é pura graça de Deus. Quando a gente enxerga as coisas sob essa ótica, irmãos, quando a gente traz à memória o que nos traz esperança, quando a palavra de Deus habita ricamente no nosso coração, quando a gente passa por provação, a gente não se entristece, a gente lembra da palavra de Deus que está em Tiago capítulo 1, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé produz perseverança. Aí você olha para aquela situação e diz: obrigado, Senhor. Obrigado, porque no meio dessa provação eu posso ver a graça do Senhor gerando perseverança na minha vida. Obrigado, Senhor, porque se não fosse essa situação que eu estou enfrentando hoje, talvez hoje eu estivesse distante do Senhor, voltado para a minha vida de pecado no passado. Mas se o Senhor está permitindo isso, eu creio que o caráter de Cristo está sendo formado em mim, porque você vai lembrar de Romanos capítulo 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o objetivo disso tudo é Deus formar o caráter de Cristo em você. E você se lembra dessas coisas, e você se lembra também que a provação produz perseverança na sua vida. Então Paulo enxergava as suas cadeias como graça de Deus. E ele diz aos filipenses: eu me alegro porque vocês participam comigo dessa graça. Tudo é graça de Deus. Nosso Deus é um Deus da providência. Ele está no controle da história. Ele está no controle das nossas vidas. E tudo aquilo que nós passamos, irmãos, é permissão de Deus. Se Ele é Senhor da sua vida, Ele está dirigindo a tua história. Se você é o dono da sua vida, se você que controla a sua vida e você está quebrando a cara, isso é uma consequência dos caminhos que você está buscando. Mas se você um dia entregou a tua vida ao Senhor Jesus e disse: Senhor, toma o controle da minha vida, eu quero andar nos teus caminhos, saiba que até as provações que você enfrenta, tudo isso é graça de Deus na sua vida. Ele está formando Cristo em você. E Ele está também, irmãos, mostrando a sua graça, produzindo perseverança na sua vida. E Paulo podia enxergar isso. E no verso 8 ele diz: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Você vê Paulo externando sentimento para pessoas. Paulo era um ex-fariseu, irmão. Os fariseus não estavam nem aí para ninguém, eles se achavam a nata do judaísmo. Eles não nutriam sentimento por ninguém, principalmente para os menores, né? Eles achavam todos menores do que eles. E Paulo, agora ex-fariseu, ele traz um amor ardente no coração por aquela igreja. E o amor, irmãos, para quem está em Cristo, é uma realidade poderosa. Porque é o amor de Deus que está nos nossos corações.
É isso que Romanos capítulo 5, verso 5 diz: o amor de Deus foi derramado em nosso coração por intermédio do Espírito Santo. E é esse amor que nós precisamos externar. É com esse amor divino que Paulo tem saudade daqueles irmãos ali da cidade de Filipos. Veja que esse amor de Paulo não é mais governado pelo eu, mas é dominado pela afeição de Cristo. E por consequência é um amor que não tem preferência. Ele fala: Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vós. Ele não faz acepção, irmãos. Ele tinha saudade de todos, do menor ao maior da igreja. Todos eles, para Paulo, eram irmãos em Cristo, santos e servos em Jesus Cristo. Esse amor entre nós, ele também é real, irmãos. É um amor que não deve ter preferência. É um amor real e é um amor que é maravilhoso a gente saber que tem. O nosso amor, o amor de Deus que foi derramado em nós por meio do Espírito Santo, deve ser um amor real. Não deve ser um amor forçado. Não é um amor artificial, mas um amor autêntico, veraz, dirigido a todos aqueles que são santos em Cristo Jesus. Então não importa, geralmente nós amamos alguém quando vemos que alguém tem algo para nos dar em troca. No mundo é assim. Se você tem algo que eu acho interessante em você, que eu vou ter alguma vantagem sobre você, então eu vou me aproximar daquela pessoa, eu vou gostar, eu vou amar. No reino de Deus não é assim. Nós amamos aqueles que são de Cristo, porque o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. E por saber que eles são servos, que eles são santos em Cristo Jesus, eu vou amar. No reino de Deus não deve haver preferência, irmãos. Nós precisamos ser igual ao apóstolo Paulo, amar a todos aqueles que são de Cristo Jesus. E ele diz, como o amor é algo que vem do coração, mas é demonstrado em ação, precisa ser sempre demonstrado. Por isso que Paulo diz, minha testemunha é Deus da saudade que eu tenho de vocês. Porque eles podiam duvidar, né, da saudade que Paulo, você tem saudade da gente? Será mesmo? Aí ele diz, minha testemunha é Deus. Deus que sonda o coração sabe a saudade, o sentimento que eu alimento por cada um de vocês. E lembre-se que Deus sonda o seu coração. Se você ama alguém por interesse, irmãos, mude essa sua forma de amar e peça ao Senhor que derrame o amor dele no seu coração para que você possa amar de verdade. Irmãos, essa foi a exposição do texto e eu quero trazer algumas considerações para a igreja. São poucas. A primeira delas é para que a gente olhe para esse texto e a gente faça uma autoanálise nessa manhã. De que maneira você tem cooperado com o avanço do Evangelho? Muitos têm resumido a obra de salvação de Cristo na vida do cristão apenas como uma mudança de comportamento. O crente é aquele que tem o comportamento mudado. Então, alguns mais radicais. Eu jogava bola, hoje não jogo mais. Eu ia para o cinema, hoje não vou mais no cinema. Eu era alguém que mentia e hoje não minto mais. Eu fumava, hoje não fumo mais. Eu era alguém que traía, hoje não traio mais. Só falta, eu sou a universal. Só falta esse final. Muitos resumem a salvação a isso. Mudança nos hábitos, mudança de comportamento. Mas a salvação é muito mais do que isso, irmãos. A salvação é muito mais. A salvação, Deus nos salvou para que nós sejamos completamente dele. Deus nos salvou para que nós sejamos seus servos, como nós lemos nos versos 1 e 2 no domingo passado. Deus nos salvou para que nós sirvamos a ele sem reservas, para que nós passemos a fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. A nossa prioridade passa a ser tudo que é prioridade para Deus. O que eu penso, o que eu acho, o que eu quero para mim não importa. Eu penso, eu acho, eu quero para mim aquilo que Deus pensa, que Deus acha e aquilo que Ele quer para mim. Isso se torna uma prioridade nas nossas vidas. Essa é a verdadeira salvação.
E uma prova que Paulo via nos irmãos de Filipos, que eles verdadeiramente eram cristãos, era a constância deles na cooperação do avanço do evangelho e viver uma vida que agrada a Deus. O que é que você tem feito para mostrar que você é verdadeiramente cristão? De que maneira você tem cooperado com o avanço do evangelho? Será que você tem cooperado com o avanço no evangelho no seu trabalho? Ah, pastor, mas no meu trabalho eu sou proibido de falar de Jesus. E o seu comportamento no trabalho? Como é que tem sido? Será que as pessoas têm olhado para você e têm visto Cristo na sua vida? Têm visto Cristo na sua vida? Como tem sido você na faculdade? Será que você tem deixado de estudar porque é mais fácil pescar numa prova para você tirar nota boa, para você passar de ano, em cima do sacrifício e do esforço dos outros que estudaram? Será que você tem feito as suas atividades de maneira correta? De que maneira você tem cooperado para o avanço do evangelho dentro da sua casa? Será que você tem sido verdadeiramente sal e luz dentro da sua casa? Ou seus parentes olham para você e dizem, aquele ali não é crente coisa nenhuma. Vai para a igreja, mas não adianta de nada. Parece até que é endemoniado, coitado. A gente já ouviu vários relatos assim, irmãos. Vários relatos de pessoas dentro de casa que viam um cristão e diziam, pastor, eu achava que ele era um endemoniado, porque só era crente dentro da igreja. Aqui em casa, só Deus sabe como era. Nós precisamos, irmãos, cooperar com o avanço do evangelho. Tanto no nosso proceder, como pregando a palavra para os desconhecidos, como também cooperando de alguma maneira. Servindo na igreja, ajudando uma obra missionária. Tantos missionários nós recebemos aqui e agradecemos a Deus que alguns irmãos, Deus tem tocado no coração para ajudar missionários que às vezes vêm e falam, irmãos, estou aqui apresentando um relatório, vou para tal país, não tenho ainda meu sustento completo, mas estou indo pela fé. Deus tem levantado alguns irmãos para ligar para o missionário depois, eu quero cooperar com essa obra, não posso ajudar com muito, posso ajudar com R$10 por mês, mas conte com esses R$10 aí que eu vou estar ajudando. Irmãos, isso faz total diferença na vida do missionário que está dispondo a vida. Ele está indo para lugares que talvez você nunca tivesse coragem de ir. E você pode estar cooperando com ele, orando, contribuindo, ou indo também. É assim que a gente coopera para missões. Vocês vão ouvir aqui esse ano muitos relatos, né, de missionários através do departamento de missões. E que Deus derrame no seu coração esse desejo de cooperar com o trabalho de Deus, com o avanço do evangelho neste mundo. Deus conta conosco. E essa é uma das provas de que nós somos verdadeiramente convertidos, cristãos. Nós nos importamos com o avanço do reino de Deus aqui neste mundo. Seja de que maneira for, se você não pode contribuir, você só pode orar, ore. Quantos missionários passaram por aqui e às vezes nós nem oramos por eles. Às vezes no culto de quinta-feira, quando a gente ora por missões, certamente tem pessoas que dizem, orar por missionário de novo. Irmãos, eles precisam muito da nossa oração. Muito da nossa oração. Então nós precisamos cooperar com o avanço do reino de Deus. Essa é uma das provas que nós somos verdadeiramente cristãos. Deus não nos chamou para ficar sentado no banco sendo apenas espectadores. Ele nos chamou para sermos seus servos. Nós precisamos servir a Deus. Essa é uma das maiores provas que nós demonstramos que verdadeiramente a boa obra foi começada nas nossas vidas. Nós nos importamos com aquilo que Deus se importa. E Deus está agindo, expandindo o seu reino aqui neste mundo. E Ele conta comigo e com você como cooperadores dessa grandiosa obra. Lembre, irmãos, que a obra também que Deus começou na sua vida, Ele vai concluir. Lembre que os crentes em Cristo são um povo do futuro. Um futuro garantido que já começou no presente. Talvez você esteja passando por provações, dificuldades, e essas coisas têm te enfraquecido. Talvez você esteja sendo fortemente tentado e você hoje tem a dúvida até se Deus verdadeiramente lhe alcançou. Lembre, irmãos, que a nossa salvação não depende de circunstâncias. Lembre-se que a nossa salvação não está nas nossas mãos.
ela não depende de nós mesmos, mas é o Senhor que garante a nossa salvação. E aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir. Isso é uma certeza que temos. Então busque ao Senhor, se apegue a Ele, ore ao Senhor, diga: Senhor, me fortaleça, Pai. Se o Senhor começou a obra na minha vida, me fortaleça, para que eu possa passar, para que eu possa passar por essa provação, para que eu possa enfrentar, Senhor, essa tentação que está sobrevindo a mim, tentando me fazer pecar. Senhor, me ajude, fortalece o meu espírito, mortifica a minha carne, eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Se achegue a Deus em oração nessa manhã e peça o fortalecimento dEle na sua vida. Se você está aqui nessa manhã e você ainda não foi alvo dessa boa obra do Senhor na sua vida, eu quero te dizer que não há esperança de um futuro glorioso para você. O que há sobre você hoje ainda é condenação por causa dos seus muitos pecados. Você precisa unicamente de Cristo para ser salvo. Não se engane achando que são todos os caminhos que levam a Deus. Não é cada um por si que alcança a salvação, mas precisa ser Cristo em você, e aí você será salvo. Então se achegue a Deus nessa manhã. Se Cristo ainda não é o seu Senhor, ore a Ele. Diga a Ele: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti, eu reconheço os meus pecados. E agora eu sei que eu só posso me achegar a Deus por meio de Cristo. Eu me entrego a Ti, Senhor Jesus. Vem ser o Senhor da minha vida, dirige a minha vida. Eu quero viver os Seus propósitos e eu quero ter a garantia de vida eterna e salvação que só o Senhor pode me dar. Você pode fazer essa oração aí nessa manhã onde você está. Irmãos, assim como Paulo escreve para aqueles irmãos, a maior alegria para um pastor é ver fruto de conversão na vida dos irmãos. O maior presente que o pastor Marcos, que eu podemos receber de vocês e da parte de Deus é ver cada um de vocês firmes nos caminhos do Senhor. É ver vocês vivendo uma vida íntegra diante de Deus. A gente se alegra por estar com vocês em comunhão, nos alegramos pelos muitos presentes que às vezes vocês nos dão, pelos abraços, por todo o carinho. Isso tudo é muito bom, irmãos, mas não tem dinheiro no mundo que pague, não tem presente que substitua a nossa alegria em vê-los firmados nos caminhos do Senhor. Esse é o maior presente que nós podemos receber da parte de Deus e de vocês, além de ser uma comprovação da genuína conversão de vocês. E se nós que somos o pastor terreno de vocês já nos alegramos com isso, imagine o Supremo Pastor que está do céu se alegrando com a sua vida e conduta. Portanto, irmãos, persevere nos caminhos do Senhor. Assim como Paulo, quando nós lembrarmos de vocês nas orações que fazemos por vocês, o que eu desejo sempre é ter esse sentimento de alegria que Paulo sentia por aqueles irmãos, por saber aquela igreja, aquele povo é um povo verdadeiramente de Deus. São homens e mulheres comprometidos, convertidos, que não estão brincando de ser crentes, que não estão brincando com o evangelho, que não são fingidos, mas são pessoas que arregaçam as mangas em prol do avanço do reino de Deus, que vivem uma vida santa e íntegra. Persevere, irmãos. A maior marca na vida do cristão é a perseverança, é a constância nos caminhos de Deus. Então persevere nos caminhos do Senhor, vivendo uma vida de modo digno do evangelho, para que Deus seja glorificado através da sua vida aqui neste mundo. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Te agradecemos, Pai, por esse grandioso ensino da Tua palavra. Bendizemos a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem falado conosco por meio das Escrituras. Ajuda-nos, Senhor, a colocar tudo em prática que estamos aprendendo. Se há alguma área da nossa vida que precisa de conserto, Senhor, o momento é esse, Pai. Nos colocamos diante do único que pode nos consertar, que é o Senhor, o dono das nossas vidas. Vem, Senhor,
Vem por meio do teu Espírito Santo, aplicando a palavra nas nossas vidas, mudando a nossa mente, mudando as nossas atitudes, o nosso proceder. Nós queremos ser ativos, Senhor, no avanço, na propagação do Evangelho aqui neste mundo. Nos dá um proceder dignos do Evangelho, dignos do Senhor, Pai. Ajude-nos, ó Pai, e nos fortaleça para a glória do Teu nome. Seja, Senhor, glorificado através de nós. Alcança, Senhor, os que estão aqui nessa manhã que ainda não se renderam a Ti. Convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Vem, Senhor, opera conversões neste lugar, nessa manhã. Que vidas se rendam ao Senhor, tendo a plena ciência que só Jesus Cristo nos leva a Deus. Só o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. E é vida eterna, a vida em abundância que o Senhor tem prometido para nós. Derrama, Senhor, da Tua alegria e do Teu amor no nosso coração. São marcas de verdadeiros cristãos, ó Pai. Opera em nós, que nós possamos frutificar frutos do Espírito nas nossas vidas. E que nós possamos dar sempre evidência, Senhor, de que fomos verdadeiramente alvos dessa Tua boa obra. E Te agradecemos, porque a boa obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigado pela certeza da nossa salvação. Obrigado porque a minha salvação não está nas minhas mãos, mas está no Senhor. Então nos ajude a perseverar, Pai, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.